seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida entre pais e mães: cirurgia plástica em adolescentes. Será que existe idade para fazer? Quando o procedimento é realmente necessário? E como os pais devem lidar quando o filho pede uma cirurgia estética? Para conversar sobre esse assunto, recebemos hoje o Dr. Marcel Noronha Gonzaga, médico cirurgião plástico. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com residência em cirurgia geral e também cirurgia plástica. Fez especialização em reconstrução mamária no AC Camargo Cancer Center, referência internacional no tratamento de paciente oncológico. Hoje atua em clínica particular na cidade de Cuiabá e é membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Olá, doutor Marcel, tudo bom? Seja muito Olá. bem-vindo. Olá, Miriam, prazer conversar com todos, esse assunto super importante. Obrigado por falar meu currículo, faz tempo que eu não falo meu currículo, Miriam, mas é importante falar, né, Sim, nos dias de hoje que a gente vê tanta coisa, né, no Instagram, a gente nem sabe se direito que é verdade, mas esse currículo é verdade, eu tenho uma formação longa aí, graças a Deus, e me especializei bastante em cirurgias mamárias, né. Não faço só esse tipo de cirurgia, faço cirurgia de contorno corporal também. Mas o lado que eu gosto também de coração, de paixão, é o lado da reconstrução, que tem a ver com tudo a ver com o que a gente vai conversar essa hoje, né, em sim. parte. Doutor Marcel, antes de falarmos sobre a cirurgia plástica em adolescente, conta um pouco da sua trajetória na medicina e o que o levou a escolher cirurgia plástica como especialidade. Então, Miriam, pergunta interessante. Eu sempre da medicina eu sempre gostei, né, sempre gostei de biologia. Engraçado que eu não tenho pais médicos, Miriam, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora. E minha irmã é médica, eu acho que um pouco surgiu por conta dela, ela é 2 anos mais velha que eu, e na época a gente ia estudando, enfim, foi surgindo o que fazer da vida, né, Miriam. E aí ela começou primeiro, né, porque ela é mais velha, e acho que um pouco foi por causa dela, um pouco por gostar da área também de biologia, foi muito meio que automático, assim, sabe, Miriam. E aí quando eu vi eu já estava estudando para fazer a medicina, né. O bom é que eu fiz cursinho, né, a gente tinha que na época tentar uma universidade, uma faculdade pública, porque era caro na época, né, fazer particular, ainda é caro Ainda é. hoje, né, mas hoje acho que é mais acessível, tem bolsa e tudo mais, Sim, antigamente não tinha. Então eu tive que me dedicar, a estudar bastante para conseguir passar, e eu acho que eu desenvolvi também nessa época, foi bom porque, assim, demorou um pouco para entrar, né, Miriam, mas aí você vai lapidando vendo se é sim. isso mesmo. Porque você vai crescendo também, né, durante ali os estudos do cursinho, então eu acho que eu fui com mais certeza quando eu passei. E na cirurgia plástica, aí quando eu entrei na faculdade da cirurgia plástica que você perguntou, Miriam, eu sempre gostei de cirurgia desde o comecinho da faculdade, então fui me desenvolvendo, enfim. E aí mais para o fim da faculdade que eu comecei a pensar, né, a gente pensa na especialização, o que fazer depois, né, que não dá para parar como médico geral, a gente na época, né, alguns anos atrás, eu formei em 2006, Miriam, faz 20 anos, vou completar 20 anos agora esse ano. Tem encontro de turma inclusive, lá em Uberaba, lá na cidade onde a gente fez a graduação. Então, na época, todo mundo fazia especialização. Hoje em dia, abriu o leque e tem outras oportunidades, possibilidades, né, para o médico, mas na época tinha que fazer especialização. E aí eu escolhi a cirurgia e dentro da cirurgia, a cirurgia plástica, na verdade, foi a área que eu gostei desde o começo, sabe? E assim foi. E aí eu fiz cirurgia geral, depois eu trabalhei um pouco como cirurgião geral, não foi assim o direto. Fui para uma outra cidade trabalhar, dei aula em faculdade de medicina particular, né, na parte da cirurgia. E aí depois eu fui para São Paulo fazer a cirurgia plástica. E dentro da cirurgia plástica, a área que eu gostei é a parte da reconstrução, né, da parte reparadora. E hoje os cirurgiões plásticos focam muito em estética, Sim, né, mais na área estética da medicina, da cirurgia plástica. A reparadora não é tão assim glamorizada, tão dada a devida importância, vamos dizer assim, né? Mas eu gostei, a minha residência era muito forte na parte da cirurgia reparadora de maneira geral, né, Miriam? Não só das mamas, mas do corpo como um todo.
E aí eu me encontrei com a reconstrução mamária, não faço só isso, né? Mas venho atuando desde o do término dos estudos até hoje. E hoje em dia, é comum os adolescentes procurarem cirurgia plástica? Então, a gente estava conversando, né, um pouquinho antes do programa. Sim, Isso vem aumentando, Miriam. Eu acho que nos últimos anos, com o excesso de exposição que todos nós estamos vivendo, com o Instagram, Facebook, mídias sociais de maneira geral, as câmeras cada vez mais potentes, né, Miriam, que você vê o sim. detalhe do detalhe do Uhum, detalhe do rosto ou do corpo. Então eu vejo que os adolescentes, os jovens que estão nesse mundo, às vezes muito mais do que a gente, né, Miriam? Eles focam muito nessa parte de estética. E o que tá errado também, sim, obviamente. Então, por exemplo, se tem alguma coisinha na orelha, no nariz, falando de rosto, né? Alguma coisinha na boca, enfim, qualquer área que ali não tá adequado, vira às vezes uma coisa grande, né? Um problema grande. E no corporal também, né? sim, E nas meninas, principalmente os seios, né? Então, elas ou é muito pequeno ou é muito grande. grande. Então, essas são as duas, vamos dizer assim, as 2 que chamam a atenção, né, entre outras coisas. Então a gente vem percebendo isso, muitos pais procuram a gente falando, né, e a gente tem que orientar, né, porque nem tudo, né, Birinha, dá para ser feito, a gente tem que segurar um pouco essa onda como especialistas, né, como técnicos, né, como médicos, pensando no bem-estar da pessoa, né, da família, porque tem algumas coisas que estão meio exageradas, vamos dizer assim, né. Tem uma idade mínima recomendada? Então, a idade mínima, no caso, são várias cirurgias, tá, Miriam? Então vamos dividir, né? Você estava perguntando no comecinho da orelha de abano, né? Quando a Sim, orelha é um pouco mais abanada, e isso é um grande problema, e a idade é diferente, por exemplo, da mama. Então vamos para a orelha em abano. A sim, criança não tem a ideia corporal, assim, a ideia eh, da imagem corporal até os 6 anos, Miriam. E não tem essa malícia do bullying. Então você pode ter certeza, até os 6 anos, pode ser a orelha abano, a pior ali, vamos dizer assim, a mais drástica alteração, deformidade, as crianças vão estar ali muito bem, obrigado, ninguém vai apontar. Passou dos 6 anos, em torno dos 6 anos, aí já vem o conhecimento, o reconhecimento espacial do corpo, tal, e o senso estético, e aí começa o bullying. E aí a criança que tem algum problema, assim, vamos dizer assim, físico, né, alguma alteração, alguma deformidade, começa a sofrer por conta disso. Aí a segunda pergunta é, aí da orelha, né, Miriam, quando que a gente vai operar, né? E a pergunta mais importante para mim, essa criança é uma criança, eu sei que é, mas ela tem condições de fazer um pós-operatório, por exemplo, né? Então a orelha abana a gente coloca por volta aí dos 10 a 12 anos a cirurgia. Por quê? Porque a orelha vai se desenvolvendo também, ela vai crescer, ela vai mudar um pouquinho. sim. Não precisa chegar aos 18, tá, Miriam? Aham, Porque às vezes o bullying é muito grande, assim, a qualidade de vida da criança não tá boa por conta disso. Então a gente antecipa, mas tem que ter um mínimo ali para ela poder aceitar. Ela tem que usar uma faixa por 2 meses, como se fosse uma faixinha de tenista. Então tem os cuidados sim. pós-operatórios, né? Por mais que o pai vai ficar ali, a mãe em cima, depende um pouco dela. Uhum, Se ela fizer alguma coisa ali, ela vai estragar a cirurgia, né? uhum. Não vai ter um bom desfecho. Então ela tem que ter um mínimo de noção, né, de cuidado para enfrentar o pós-operatório. Então a gente estipula entre 10 a 12 anos. Eu, quando eu fazia esse tipo de cirurgia, não faço mais cirurgias de face, eu fazia por volta dos 12, Miriam. Eu acho uma idade É bom. boa, né? Não é tanto tempo ali que a gente fala da convivência, né? De sofrer o bullying e tudo mais. E a criança já tem ali, já está entrando na pré-adolescência, né? Já tem uma consciência maior. E no caso dos seios? Isso, no caso dos seios é uma pergunta super importante. No caso dos seios da menina, o desenvolvimento das mamas, de maneira geral, é até os 18 anos. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, Miriam, a gente não pode operar durante o desenvolvimento, porque uma vai recidivar, vai crescer de novo, vamos dizer assim, né? Uhum, Ou vai sofrer alguma alteração durante essa fase. E, e a idade também da menina, que a gente estava conversando, né? Se ela tem uma estrutura para enfrentar uma cirurgia, e eu sempre digo, mais uma complicação. Toda cirurgia pode ter uma complicação, né, gente? Não é sim. 100%, Não. né? Depende da biologia e tudo mais. Será que essa menina tem condições psicológicas para enfrentar algum tipo de complicação?
né. A gente não espera isso, mas tem que colocar sempre isso na pauta, né. Então, em vista de tudo isso, a gente estipula mais ou menos, isso é uma conduta pessoal, mas vamos dizer assim que a maioria dos cirurgiões é por volta dos 16 anos, né, Miriam. Então, por volta dos 16 é uma idade boa para operar, ainda tem um finalzinho de desenvolvimento mamário, mas ela já atingiu ali, vamos dizer assim, quase o platô. Ainda tem uma chance às vezes de, né, crescer um pouco mais, se for a questão do tamanho, mas é pequeno. Então vale essa idade para poder fazer uma cirurgia. E aqui uma diferença muito importante, a gente está conversando também, para passar para as pessoas. A gente está falando de cirurgias reparadoras Sim, na menina. Meu ponto de vista. O que que é cirurgia reparadora, Marcel? É quando os seios são muito grandes, né? Mamas volumosas, que atrapalha a qualidade de vida, bullying, roupa, né? rouba até a coluna, às vezes dói, Coluna. né. Então, é a indicação clássica, né, que vai beneficiar a menina. Aham, Além da parte estética, óbvio que a gente sempre faz para deixar sim, bonita também a mama, mas o principal objetivo é reduzir. Uma outra situação, Miriam, quando as mamas são muito diferentes, a gente chama de assimetria mamária. É uma malformação, é uma falha no desenvolvimento. Talvez a gente tenha que fazer um pouco mais cedo pelo prejuízo, a autoestima e tudo mais. Mas aí a gente está lidando com problemas de saúde, né? Vamos dizer sim. assim, com doenças. Agora, fazer a cirurgia puramente estética, por exemplo, colocar uma prótese ou fazer algum tipo de ajuste estético puro, aí eu prefiro esperar até os 18, Sim. Miriam. Essas cirurgias é para melhorar a qualidade de vida, né. Isso, Não é somente estética. isso. A gente tem que levar em consideração isso. Então, na minha cabeça, né, que a gente estava conversando, a gente está vendo muito exagero na questão estética, né? E às vezes os pais acabam aceitando o que os filhos dizem na questão da estética da menina, da questão da prótese, do aumento do volume da mama, ou algum tipo de tratamento cirúrgico estético. Então eu acho que é um pouco de exagero, sabe, Miriam? A gente tem que segurar um pouco isso, a gente tem que pensar, refletir sobre isso, até que ponto isso é saudável, é normal, né? Sim. Ou não, ou é um pouco de exagero, né, O nos dias atuais. Como diferenciar o adolescente que tem um incômodo real com o próprio corpo ou quando é apenas influência externa? Tipo, eu encontrei essa foto no Facebook, no Instagram, eu quero ser igual essa daqui e leva lá para o médico. Ah, eu acho que é na consulta médica. A consulta médica é muito importante, a gente tem que ter sensibilidade, né, Miriam? Pra gente conversar ali, tentar ouvir eh, o adolescente, a menina ou o menino, né? Tentar extrair o máximo de informação possível dessa consulta, ver o que que é real, o que que não é, escutar os pais e fazer o exame físico, Sim. né? Porque assim, a gente tem parâmetros, vamos dizer assim, técnicos Uhum. para a gente saber, por exemplo, se essa mama tá ajustada, se não tá, se tem alguma alteração ou não, né? Isso não é difícil, as próprias pessoas, os não especialistas, vamos dizer assim, já olham ali, já sabe, né? Mas a gente tem algumas medidas que a gente também afirma, fala, olha, essa medida tá certa, essa medida tá ok e tal. Então, assim, aqui não tem nada do Sim. ponto de vista técnico. Se é uma queixa que a gente vê que é incompatível, vamos dizer Aham. assim, né, Miriam? Então, às vezes a menina chega e queixa da mama dela que tá assim, assim, assado. A gente vai examinar, vai fazer algumas medidas e vai mostrar para ela, falou, ó, não tem isso, Já né? teve criança, assim, vamos dizer, 14, 15 anos, quer colocar prótese? Não, eu nunca atendi, mas já entraram em contato comigo pedindo, Aham. Miriam. E aí a orientação minha foi, aí não chegou no consultório porque a gente orienta por telefone, Sim. né? Eu mesmo falo às vezes, Miriam, ou a minha equipe que não tá na hora, tudo, a gente tem um protocolo a partir dos 16 anos, com acolhimento, com educação, né, com Sim. respeito, mas Sim. assim, dizendo o que tem que ser dito, né? Uhum. Inclusive a semana passada, uma mãe entrou em contato com a gente, questionando das mamas volumosas na filha e perguntando detalhes tal para poder passar em consulta. Só que ela tinha 13 anos, Miriam. Aí eu fiz uma resposta, né, ela não chegou no consultório porque Sim. ela passou ali, né, ela entrou em contato com a gente pelos contatos de comunicação para perguntar consulta e tudo mais, data, se eu faço a cirurgia. E eu mandei uma mensagem para ela explicando o que a gente está conversando aqui. Falou, olha, o desenvolvimento da mama vai ser aos 18 anos. Por ser uma cirurgia reparadora, que a queixa era a mamas volumosas,
Eu sei o tanto que incomoda, Uhum. né? Eu sei, eu não vi a paciente, mas eu sei, eu trato Sim. disso, eu sou especialista nisso, eu sei a dor que causa tudo e o desconforto em várias situações do dia a dia, mas precisamos esperar, Uhum. né? Então a conduta é, vamos esperar até os 16 anos. Se ela tiver muita pressa, Miriam, ainda eu falo, ó, quando tiver lá para os 15, 15 e pouquinho, vem, passa em consulta. A gente começa a preparar para quando completar 16 anos, né? Ela já tá meio que quase Sim, tudo organizado para cirurgia, com data marcada, inclusive, né? sim. Mas fazer esse preparo um Ah, pouquinho antes se tiver muita ansiedade, mas tem que ser 16. Tem uma paciente que eu vou operar agora mês que vem também de curiosidade, foi desse jeito. A paciente tinha muito incômodo, mamas grandes, tá? Nunca estética, tá, Miriam? Estética a sim. partir dos 18. Uhum. E ela passou em consulta comigo, ela tinha 15 e pouquinho, 15 e meio. Ela tinha até um tratamento de pele que ela tá fazendo, que ela tem que terminar para poder operar, né? Ela usa o Rocutan, aquele medicamento mais forte que seca que a oleosidade, enfim, e tem que interromper para poder operar com segurança, porque afeta a cicatrização. E a gente começou a organizar porque ela estava muito ansiosa, muito querendo. Foi na hora que completar 16, então a gente opera. E aí ela calculou, ela faz em abril aniversário, aí ela vai operar em maio, né? Mas a gente esperou, completou, tudo organizou para poder fazer a cirurgia dela. E teve crianças já que foram no seu consultório procurar porque eles sofrem bullying ou sobre comentários sobre sua aparência? Ah, da parte já veio crianças, né? E nessa fase, o que a gente mais vê, Miriam, de maneira geral, tá, é a parte da orelha em crianças Sim, pequenas. Então, porque assim, é o que mais incomoda. Só se tiver alguma alteração muito grande, por exemplo, no nariz, a criança não, supondo eh, que correu tudo bem na gravidez, não tem nenhuma malformação grave no rosto, Miriam, que tem algumas crianças que têm, a plástica atua, tem sim, um papel muito tem. importante nisso, né? Que são as malformações craniofaciais. Mas tirando essa parte, do ponto de vista mais estético, Sim, eh, das regiões do rosto, nariz, boca, orelha, né, olhos, a orelha é o principal. Então as crianças vêm pela questão da orelha, meninos e meninas, né, que você fala crianças menores com sim, queixa de bullying e tal, igual eu te falei. É muito louco, né, mas o desenvolvimento cognitivo, social do ser humano, a criança começa a ter, assim, o discernimento das partes do corpo e o que está errado a partir dos 6 anos. Então, muito difícil, Miriam, antes disso vir. Às vezes é uma queixa do pai. A queixa é o sim, pai é o que pai. quer, não a criança não tá nem aí. Aham, Mas aí vem o pai e fala, a orelha lá tá em abano, Eu falei, tá, mas incomoda. incomoda ele? Não, mas me incomoda, né? E a cirurgia plástica também é muito reparadora, é muito importante. Por exemplo, criança que sofre acidente, tipo queimadura, aí esses aí tem que fazer a cirurgia, não? É, aí a gente classifica as queimaduras, mas tem um papel importante. Crianças atendi várias, né? Uhum. Depois da air fry é uma arma na cozinha, às vezes, né, Miriam, de cair air fry na Vai. cabeça da criança e queimar, né, ou alguma outra parte do corpo, mas é melhor do que o óleo quente, Sim, né? sim. As crianças geralmente se queimam por líquidos quentes, então aí panela com água quente, panela com comida ou com óleo, né? É a principal causa, assim, de acidente. Eu já dei muitas aulas de queimadura aí ao longo da vida, então a gente tem epidemiologia. O adulto é mais no trabalho, relacionado ali ao Sim, fogo. A criança é acidentes domésticos que acontece. Então a gente atende bastante, aí a gente classifica, Miriam, respondendo a sua pergunta, nos graus da queimadura. Se for uma queimadura leve, primeiro, segundo grau, são medidas gerais, pomadas, curativos e cicatriza bem, ok. Agora, se for uma queimadura mais profunda, de terceiro grau, ela não vai cicatrizar bem, vai ficar com sequela se deixar. uhum. Então, às vezes, tem que fazer a cirurgia, fazer o enxerto de pele, né? Tirar uma porção de pele de alguma parte do corpo e colocar na área queimada. E se for um grande queimado, né, uma área extensa do corpo, aí tem que ir para um centro de referência. A Sim, gente tem aqui em Cuiabá o CTQ, que a gente fala, né, o Centro de Tratamento de Queimados, onde tem plásticos lá, tem uma equipe multidisciplinar que vão atuar, mas aí nos casos graves, né, nas sim. grandes queimaduras, tanto adultos quanto crianças,
que aí eles acabam indo para serviços maiores, né, não no consultório. Consultório é mais queimaduras pequenas de casa, né, queimaduras graves, aí tem os centros, né, que especializados, que acaba indo ali na UPA ou no pronto-socorro e de lá já é referenciado, né, já é dirigido para esses centros maiores. E qual o papel dos pais quando os filhos pedem uma cirurgia plástica? Bom, o papel dos pais é avaliar essa queixa, buscar um profissional habilitado, capacitado, né, que está interessado na melhora, né, na saúde como um todo da criança, da família, para saber dizer não, né, Miriam? Às vezes a gente tem que dizer não. Eu, Às eu vezes, digo com frequência não, sim, não tenho nenhum receio disso de perder paciente. Se eu acho que não convém, eu falo e explico o porquê, né? Óbvio, sim. né? Com todo o cuidado, com todo o carinho, mas eu digo bastante não, porque eu acho que isso é o bom, né? Então, ver a queixa da criança, ver se é compatível, escutar a criança, eu escuto a criança para ver, porque igual eu te falei, hoje Sim, em às dia os vezes. pais querem mais do que a criança. Aham, Então, aham. escutar, ver se é realmente verdadeira a queixa, se é impactante, se é importante para ela. E a gente ajustar a questão da idade, sabe, Miriam? Então, dependendo das partes do corpo, a queixa, né? Sim, A gente vê se é compatível e se for mesmo indicação cirúrgica, a gente colocar dentro da idade certa de cada um, né? Igual a gente falou, se é 12 a orelha, 10 a 12, mama 16, outras partes do corpo a gente avalia também essa uhum, questão, ou é 18, né? Ou se é só uma queixa estética, igual a gente está falando, sim, né? E aí a queixa estética, eu, na minha conduta pessoal, eu estendo aí a partir dos 18, porque daí a pessoa tem maioridade, ela, sim. ela tem responsabilidade sobre si, né? Não só os pais. Então, eu acho que é meio que por aí. A gente tem que avaliar cada caso e cirurgias plásticas na criança, né, Miriam, que a gente está conversando, e para as pessoas, eh, são cirurgias plásticas reparadoras, no meu ponto de vista, nunca estéticas. Que eles passam por uma cirurgia, eles passam pela anestesia, eles passam É, por aqueles procedimentos cirúrgicos, né, e é uma criança que tá ali, né. é. E aqui um detalhe, né, da anestesia que você falou, qual o tipo de anestesia para criança? Sempre anestesia geral. A criança, o adulto, a gente pode fazer com anestesia local, algumas coisas menores, né? O paciente fica acordado. A gente pode usar uma sedação leve, se for alguma coisa média ali de médio porte, mas o paciente, né, ele sedado, ele tem algum reflexo, né? É Sim, como se estivesse dormindo. Na criança não tem como fazer nada disso. Então tem que ser anestesia geral. Então a gente chama atenção porque é uma anestesia um pouco sim, maior, sim. então, e tem que ser ela. A criança não aceita sedação ou anestesia local porque ela vai mexer, ela não sabe ali o que está Não, acontecendo, ela não tem como, né, ela não. discernir isso. Aham, Então sempre anestesia geral. Então é mais um ponto de atenção, vamos dizer assim, né, Miriam, pra para a gente levar em consideração. E o senhor já recusou fazer cirurgia em adolescente por achar que não era momento certo? Vários, várias vezes. Inclusive que a gente estava falando da minha sobrinha. Na época ela tinha 14 anos, ela achava que tinham seios pequenos, eu achava normal, eu avaliei ela, gente. E, e eu falei pra ela segurar, que não tinha sentido agora fazer, ela era muito jovem. E a mama estava em desenvolvimento. E a gente não fez, menos, mesmo sobrinha minha. Em casa não é espeto de pau, não, Aham. né? Que em casa, né? Ferreira, né? Casa É, de ferreira, espeto de pau, não. Em é. casa é igual, funciona do mesmo jeito. E aqui uma curiosidade, Miriam. E aí eu não operei minha sobrinha, tá? Passou o tempo, ela tinha 14 anos, e aí a mama desenvolveu bastante. Ficou a mama grande, volumosa, assim, não de reduzir, Sim, mas mas ficou com um tamanho assim, além do que ela, aham, do que que ela ela achava. achava. E hoje ela tá muito satisfeita, né? Obrigado com o tamanho do 6, eu acho que tá bacana, né? Tá ali no limite, às Aham, vezes, do aham. tamanho. Então assim, por que que eu tô contando essa história? Se eu fosse meio afoito e operasse, talvez eu teria que fazer uma outra cirurgia agora. O pessoal hoje tá muito assim, não tá esperando criança crescer, tá querendo já o resultado tudo pronto, É né, imediato, né? É o imediato. imediatismo que a gente tá Não um sabe pouco, nem o né? tamanho da mama que ia ficar e já quer operar, É, né. Se fosse por exemplo, se fosse alguma coisa que incomodava muito, como o tamanho grande que dói as costas, que
Mas hoje em dia os pais querem ver estética, né. É. Eles procuram É, às estética vezes a nas mãe ou o crianças. pai tá mais preocupado que a própria Sim, criança, que a que a própria própria menina. criança. Mas tem um detalhe que é importante, Miriam, que a gente tá falando das meninas, especificamente das Aham, mamas, né? O clássico são as mamas grandes. A menina tem um estirão, tem a fase hormonal, que é a sim, puberdade. Todo mundo conhece, mas vale a pena falar porque, né, a gente vê no consultório que às vezes o óbvio não é tão óbvio assim, sim, né, Miriam? Então, o estirão de crescimento da menina vai aí por volta dos 14 aos 16 anos. Junto com esse estirão de crescimento, de crescer em altura, de desenvolvimento, vai ter o desenvolvimento sexual também. sim, Ou seja, os órgãos genitais, vagina e mamas. Então a gente está focando aqui na mama. A mama tem o estirão de crescimento por volta disso. Então, às vezes a mãe tá meio afoita com 13, que a gente comentou, ou com 14, que eu falei da minha sobrinha, e ali mais 1 ou 2 anos vem aquele estirão e vem o sim, aumento. Então, assim, teoricamente resolve o problema com 1 ou 2 anos. Então é questão de paciência, né? Aí passou esse tempo, né? Chegou ali entre os 16 e 18, aí a mama meio que estabiliza, né, sim. Miriam? Então não tem mais ali o fenômeno acontecendo. Aí é a hora de se pensar. Até lá tem que segurar, porque, igual eu te falei, às vezes a gente vai muito afoito e aí a gente vai correr um grande erro, porque assim, eu coloco na minha sobrinha, vamos dar um exemplo. E eu cedo ali a pressão e faço a cirurgia, coloco prótese nela. Agora eu vejo o tanto que estirou, que desenvolveu a mama dela, talvez hoje ficaria em excesso, Uhum. Miriam. E aí? Aí eu vou ter que tirar essa prótese, fazer uma outra plástica com cicatrizes maiores para tentar corrigir o problema. Então, assim, são 2 cirurgias, então a gente errou. E um Foi problema que não tinha, né. e um problema que não tinha, que agora ela não precisa de cirurgia, ela tá com o Sim, seio bonito sem nada. sem nada. Só esperando o fenômeno, né, a idade, Aham. enfim, esse desenvolvimento que a gente fala. É, igual quando eu tinha 16, 17 anos, eu fiz redução de mama, né. Aí depois eu tive filho, tudo voltou. É, ainda tem isso as mulheres, mas tem filho, Miriam, isso acontece. Tem também ali a enxurrada hormonal da Sim. época da gravidez e aumenta por conta do leite, né, da Aham, lactação. E a mulher tem um segundo pico. A mulher tem 2 picos na vida desse desenvolvimento mamário que a gente estuda nos livros, Miriam. Na adolescência, que a gente está falando, aham, e na gravidez. Então, o seio, às vezes, ele aumenta na puberdade, na época da adolescência, ou na gravidez. Não necessariamente na. Às vezes é um seio pequeno, foi tudo bem e tal, engravidou, ficou muito grande. aham. Aí a gente vai reduzir lá na frente. Então, são os 2 A picos. mulher Então você reduziu, por exemplo, por conta da adolescência, sim, mas você sofreu também um aumento por conta da gestação. Então você teve que fazer, né? sim, Supondo que teria que fazer de de novo. novo. Isso acontece, é Aham. normal até. E muito jovem chega com expectativa baseada em internet, em fotos, filtros nas redes sociais. É Como o senhor isso. trabalha para alinhar essa expectativa e o resultado da cirurgia? A gente é uma conversa franca, né? Esse assunto é super importante, Miriam. E na internet, né, nas mídias, a gente vê. E posso estar enganado, tá, gente? Eu posso não ser, assim, o mais agradável no meu ponto de vista. Tem muita coisa, tem muito fio, tem muita coisa Muito filtro. falsa, tá, Sim, gente? Desculpa a franqueza, mas as mídias sociais, principalmente para os jovens que estão escutando, tem muita coisa falsa lá, que não existe, não é real. Porque as mulheres colocam filtro, as câmeras são potentes, então elas conseguem ajustar cor ali, contraste. Eu sei porque eu sou especialista nisso. sim. O plástico, né, é uma das áreas da medicina que mais focam nessa parte de imagem, né? Porque a gente trata disso. Então a gente vê que muita coisa ali é fabricada. Sim, Então, falando para as meninas, para os meninos, às vezes você vê ali uma foto bonita, um rosto bonito de outra pessoa, às vezes aquilo tudo é fabricado, tá, gente? Não é real, né? Tem muito filtro, tem é, muita aparato tecnológico para deixar aquela foto, aquele corpo, aquele rosto perfeito. sim. Mas isso não é real, né, Miriam? Então a gente fala disso no consultório. E a gente sempre tenta colocar assim, antigamente trazia foto, né, Miriam? Hoje parou um pouquinho, mas a foto, eu quero esse nariz, eu quero esse Sim, bumbum, eu quero esse peito, eu quero esse nariz, né? Eu quero essa orelha, né?
Então, de trazer as fotos de referência. A gente continua ainda com as fotos, eu acho interessante a mulher trazer, mas tanto homens quanto mulheres hoje parou um pouco, mas se trouxesse, eu digo assim, cada corpo é um corpo, você vai ter o seu nariz, a gente pode arrumar, mas vai ser o seu nariz, não vai ser Sim, o do fulano. Ou a sua mama vai ser sua, não vai ser a da colega, a da amiga, né? A gente vai ajustar o seu próprio corpo, que eu acho que é o refinamento, o pulo do gato da cirurgia plástica, a gente refinar, mas manter a originalidade da sim, pessoa, né, Miriam? sim. E não fabricar, né? É, igual eu vejo, assim, aquele Ken humano, assim, nada contra, É, mas não fica a pessoa, fica uma coisa, fica assim, artificial, né? artificial. A Barbie humana, o Ken É, humano, eles vão lá e fazem uma cirurgia para ficar igual um é. boneco. Aí fica, transfigura, né? Ele fica fora dos próprios traços, Sim, né? E é triste porque ela é a personalidade da pessoa, né? Então, acho que o bonito é isso, é você manter os seus traços assim, melhorar, né? Se tem alguma queixa, Miriam, é justo, a gente vai fazer de tudo para melhorar, sim, mas a gente tem que ter ética e tem que pensar que nós somos, né, né, perfeitos perante Deus, que nós sim, somos bonitos, a gente vai refinar alguma coisa e sim. não transformar em outra coisa, Aham, porque senão vai ficar artificial. Eu vejo narizes, né, nada contra, hoje em dia são todos parecidos, né? Sem criticar os cirurgiões de nariz, tá, gente? Os colegas, mas são tudo parecidos. E às vezes eu vejo que não bate, né? essa humanização que eles estão fazendo, tá todo mundo com o mesmo rosto. É. Aí a boca, né? Hoje não tem tanto, né? Mas a boca, aquela boca mais carnuda, né? Que é o preenchedor labial que a gente faz, Aham, Miriam. Mas eu vejo, é tudo igualzinho, né? Não sei se você tem essa impressão. aham, E aí, e às vezes não é compatível com o rosto da da pessoa pessoa. ali. E aí Uhum, a gente começa a ficar artificial. Né, ficar uma coisa meio que fabricada igual, né, igual uma fábrica de carro, então a gente tem que tomar cuidado, né, que é o pulo do gato, eu falo para os pacientes, o bonito é a gente, a originalidade, sim, é você não sim, ter nenhum, é você é o você único é o único. nesse mundo, Uhum. você pode até ser parecido com outra pessoa, né, Miriam, mas você é o único, então a gente tem que trabalhar nesse pensamento, né. Qual cirurgia é considerada mais comum na fase de adolescência? É o que você falou já, né, a orelha e a Isso. mama. Eu acho que do rosto à orelha, né, pra a orelha de abano, é o clássico, e é o que é bom fazer, tá, Miriam? Aí você falou das queixas, tem a questão da boca, do nariz, mas também não é a hora, o nariz ele vai se desenvolver também igual a mama, então o Sim, certo é também a partir de 16, até 18, porque o nariz vai crescendo, ele vai modificando no rosto. sim, Então operar muito cedo esse nariz só se tiver alguma malformação, alguma doença. Não tendo isso, ser puramente estético, eu operaria aí a partir dos 16, né? Pela questão também do sim, desenvolvimento. Mas tem hoje em dia, né? Tem de tem, tudo, então tem. tem a questão do nariz. Então, eu não opero o nariz, mas mais, né? Eu faço mais corporal hoje em dia. Mas se eu fosse operar, eu ia segurar também, né? Como a mama. E acho que corporal, mamas volumosas. É a mais comum nas meninas, né? E qual o conselho que o senhor daria para adolescentes que pensam em fazer cirurgia plástica? Ah, para os adolescentes, pensar o que a gente conversou aqui. Analisar muito bem as redes sociais, a questão da beleza, até que ponto isso é real, igual a gente falou, tem muita coisa ali fake. Então, não se atentar só a isso para poder tomar a decisão. Ouvir sempre os pais, né? Os pais são ali para proteger os filhos, os pais, por mais vezes que tenha alguma rixa que a gente tem, né, Miriam? Com os filhos, a gente quer sempre o melhor, então Sim, escuta sempre pai e mãe. sim, Eles vão estar sempre do lado do adolescente, da criança, no sentido, né, de ajudar e dar ali ó, o ponto de vista e fazer o que tem que ser feito na hora certa. Então, assim, orelha em abano, dá para fazer mais cedo? Dá. A mama volumosa, esperar, ter a paciência, né? Apesar do desconforto, ter a paciência, porque aí vai operar na época certa, baseado em ciência, em verdade, né, Miriam? sim, E aí o pós-operatório vai bem, o resultado vai bem. A gente consegue ali realizar o sonho e atender as expectativas. Quando a gente quebra essa sequência, né? Pode ser que o tiro saia pela culatra, que tenha algum problema, que não resolva, que tem que resolver de novo, né? E entra ali numa situação ruim ali, vamos dizer assim.
Doutor Marcel, é comum um menino procurar seu consultório porque a mama dele, o peito dele tá maior do que o normal? Então, pergunta interessante, né? A gente tem os meninos também, a gente fala muito das meninas, e o termo que a gente usa para essa situação, Miriam, chama ginecomastia, que é aumento do volume mamário no homem, no menino, né? Então, o termo que a gente usa na medicina é ginecomastia. E, e é parecido, funciona com o da menina. O menino tem o estirão de crescimento também, a puberdade. O menino é um pouco mais atrasado que a menina, então é um pouco mais velho. Aí a gente coloca entre 14, 16, 17 anos, né? Nesse intervalo que tem a produção pico de testosterona, enfim, dos hormônios sexuais. E de alguma maneira, né, tem algumas teorias para isso, Tamir. Não tem ali uma resposta cravada na medicina, mas o menino tem glândula mamária também, mas ela é atrofiada, é só um pequeno, mas a gente tem um pouquinho. E de alguma maneira essa glândula é estimulada pelo hormônio e cresce. Então aparece nessa fase também ali da adolescência. E engraçado que pode ser só um lado, Miriam, ou pode ser os dois. Quando aumenta o volume na mama dos dois, é um pouco mais, né, menos chamativo, mas quando é só um lado, é mais chamativo ainda, concorda? Porque é só um lado Aham, ali que tá diferente, vai chamar muito mais atenção, né? E aí nessa fase, igual a gente falou, a partir dos 6 anos, os meninos e as meninas já têm identidade corporal, visual, e aí vem o bullying. Com sim. certeza vai vir. E aí a queixa do menino é ficar de camisa, eles não tiram a camisa. É a queixa Sim. principal dos meninos. Vai nadar, ainda mais aqui, imagina em Cuiabá, né? Vai nadar de camisa, não tira a camisa, sei lá, numa reunião de adolescentes, em grupo, que eles fazem. Então isso incomoda muito o Sim. menino nessa questão. E aí ele vem procurar o consultório de cirurgia plástica para poder avaliar. E aí, mais uma vez, né? Aí quando operar, né? Primeiro a gente tem que confirmar, Miriam, é muito importante a confirmar se é ginecomastia pura, porque alguns casos essa ginecomastia está ligada a alguma alteração hormonal por doenças, até tumores. Então Sim. a gente faz uma investigação ali rápida com exames de sangue, exames de imagem para confirmar que é ginecomastia pura, vamos dizer assim, se é só a parte estética, sabe, Miriam? Ou se é alguma outra doença mais séria, porque daí a gente vai tratar a doença mais séria, Sim. né? E aí não sendo, a maioria é de causa, né? A gente chama idiopática, causa pura, e aí a gente vai para o tratamento. Tem alguns medicamentos, Miriam, para tratar a ginecomastia, para poder tentar regredir essa mão, mas a maioria são ineficazes, então a gente nem fala muito hoje em dia, isso já foi no passado. Então hoje o tratamento é cirúrgico, basicamente, né? E aí o principal é o time, né? O tempo. Quando que a gente vai operar esse menino? Então a gente também tenta colocar ali uma idade para o pós-operatório, que tem já uma consciência, né? E pelo desenvolvimento. Então aí por volta aí dos 16 anos também, como na menina, 15, 16 anos. E uma coisa muito importante que eu vejo é o tanto que incomoda, sabe? Diferente da menina, Sim. né? Porque é uma outra situação. O menino a gente consegue às vezes operar um pouco mais cedo, por ser uma queixa mais localizada, não ter essa questão da mama feminina, né? Do menino é um pouco mais simples, vamos dizer assim. Então, se estiver incomodando muito, a qualidade de vida ali tá bastante deprimida, ele não sai de casa, enfim, não tira a camisa, anda deprimido, às vezes psicólogo, Miriam, já teve pacientes meus, psicólogo acompanhando, aquela coisa toda, a gente abrevia a cirurgia. Sim. Então a gente faz um pouco mais cedo, porque a gente vê ali que está numa situação ali desesperadora, vamos dizer assim, com bastante, atrapalhando bastante a vida ali do menino. E Se não tiver isso, a gente atrasa um pouquinho. às vezes pode ser aquele menino mais gordinho que e pode ser gordura ou não? Isso, pode ser também, Mira. Boa pergunta. A cirurgia, a gente acaba. A técnica cirúrgica não muda. Mas às vezes o componente dessa ginecomastia, porque a ginecomastia é o volume, é o aumento do volume da Sim. mama no menino. Uhum. Ela pode ser as custas de glândula, que a gente chama de ginecomastia verdadeira, ou igual você falou, né? Você está estudando aí nos livros aí escondido de cirurgia plástica, ou às vezes é gordura, que a gente chama de pseudoginecomastia, pseudo de falso, né? Sim.
Então, quando é pseudoginecomastia, não é verdadeira, mas o transtorno é verdadeiro, Uhum, né. Então o adolescente ali, o menino, acaba indo para a cirurgia também, né. sim. A pseudoginecoma quando é mais as custas de gordura, a gente associa a lipoaspiração também, localizada, né, na região do tórax ali do menino, para melhorar o acabamento estético. Mas ambos a gente faz a cirurgia parecida e é indicado, né, do mesma forma, porque se for uma falsa ginecomastia igual você comentou, que é só um aumento do tecido gorduroso, Uhum. ele não vai regredir, às vezes nem com academia. Então vai precisar de uma intervenção ali para controlar aquilo e ajustar para o peito ficar da melhor maneira possível. E isso muda, Miriam. A gente vê que depois que o menino opera, que andava de camisa lá, sofria bullying, agora tá seguro de si, sem camisa, brincando, interagindo com os colegas, então tem uma mudança significativa sim, então eu acho que tem que fazer a cirurgia, tem que levar isso em consideração, e a plástica vem aí para contribuir nesse sentido. Quem quer procurar o senhor, como que faz para encontrar? O consultório, o Instagram? Bom, o Instagram, todo mundo vem mais pelo Instagram hoje em dia, né, é arroba dr Marcel Noronha, então arroba dr de doutor, né, dr Marcel Noronha. Ali tem o link do site, algumas imagens, tem um monte de coisa lá que eu coloco. Dá para mandar mensagem por ali também, se a pessoa quiser. E tem o nosso contato também pelo telefone, né? 981000630, mas lá no Instagram tem. E meu consultório fica ali na Avenida São Sebastião, aqui em Cuiabá, perto do Hospital São Benedito, né? Então é fácil de achar, é um conjunto de prédios que tem ali, o edifício Xingu. Então, também tem o endereço no site, Miriam, no Instagram. Instagram. Então, é só clicar lá que vai ter todas as informações. Estou à disposição a todos para atender a todos da melhor maneira. Vai lá tomar um cafezinho, Miriam, com a gente. Vamos sim. Obrigada, doutor Marcel, por essa entrevista. Obrigada por Obrigado, você Miriam. ter tirado dúvida aí dos pais, das mães aqui do Conexão Materna. Muito Obrigado, obrigada. obrigado. Parabéns, parabéns pelo programa. Parabéns por trazer esse assunto tão importante. E para você que está ouvindo a gente, compartilhe, curte, comente. Obrigada.